Seguro pra viver Cicobi Arconcred. Você merece proteção em todos os momentos da sua vida. O Seguro pra viver Cicobi Arconcred oferece a cobertura que você precisa para garantir a tranquilidade com indenização em caso de cirurgias e doenças graves e ainda até 150 diárias de internação para cuidar da sua saúde. Com o Seguro pra viver, você tem a proteção que te acompanha nas horas mais importantes para que você viva com mais segurança e conforto. Procure agora mesmo a agência do Cicobi Arconcred, consulte as condições e tenha a certeza de estar cuidando do seu futuro com quem se importa com você. Cicobi Arconcred, sempre cuidando de você. Na EZ Cosméticos, você encontra as últimas novidades em perfumes e folheados. EZ Cosméticos, de Santo Antônio do Monte para toda a região. Para você presentear quem ama sem gastar muito. Charme e beleza para seu dia a dia. Com nossos perfumes e folheados, você vai se sentir ainda mais bonita e deixar a autoestima lá em cima. EZ Cosméticos, em Santo Antônio do Monte, Rua Eduardo Tavares Filho, 516, bairro São José. Entre em contato conosco pelo 379-9819-0337. Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal e conduzi-me no caminho da eternidade. Socorrer os necessitados aqui é ser um dia acolhido por eles junto de Abraão. Jesus ressuscitado veio trazer-nos a paz. Quando Jesus ressuscitou, Pedro e João foram ao templo para rezar. E eles estavam ali ainda preocupados com as coisas que haveriam de acontecer. Então Pedro e João subiram ao templo para rezar. E trouxeram para ali um homem que não andava direito porque tinha problema nas pernas. Vendo Pedro, pediu esmola. Gritava forte pedindo esmola. E Pedro disse então: olha para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 4. O homem fixou neles o olhar, esperando receber alguma esmola. Mas Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E pegando a mão direita dele, Pedro o levantou. E naquela mesma hora ele levantou. Foi em nome de Jesus de Nazaré, que tinha sido morto poucos dias antes que o homem andou. Mas aconteceu outro fato. Os discípulos de Emaús, 2 discípulos de Jesus, caminhavam tristes porque Jesus tinha morrido e tinha prometido que voltaria, mas já era o 3º dia e eles não tinham sabido nenhuma notícia. Conversavam desabafando o coração. Jesus se colocou do lado deles e perguntou: o que vocês vão conversando? E eles, com um olhar muito triste, disseram: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 17 ao 19. E eles disseram: o que aconteceu a Jesus, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Os nossos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. E tudo isso aconteceu e já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. E algumas mulheres disseram que viram Jesus e ele não estava mais lá no túmulo. Foram ver de madrugada e não encontraram o corpo dele. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 19 ao 23.
Esses discípulos conversavam com o próprio Jesus e não o reconheciam. Madalena confundiu Jesus com o jardineiro. Os dois discípulos conversavam com Jesus e não sabiam que era ele. É assim a nossa fé. A nossa fé é muito fraca, é vacilante. Eles tinham visto Jesus fazer milagres, curas, ressuscitar Lázaro, e diante da morte de Jesus ficaram abalados e não estavam mais convictos de que Jesus estivesse realmente no meio deles ou que pudesse ressuscitar. Jesus então os repreendeu: como sois sem inteligência e lentos para crer. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25. Essa resposta de Jesus foi uma correção, mas eles só foram descobrir que era Jesus quando ele partiu o pão. É no partir o pão que nós conhecemos Jesus. Por isso nós somos convidados a descobrir Jesus no pão da palavra, no pão da mesa, no pão eucarístico. Partilhe com os pobres, com aqueles que precisam do seu coração, mas, sobretudo, partilhe a palavra de Deus. Quem confia no Senhor é como árvore junto das águas, que nunca deixa de dar frutos. Jesus aparece aos discípulos de Emaús. Jesus estava ressuscitado, vivo no meio dos seus irmãos, e no mesmo dia em que tinha aparecido a outras mulheres e a outras pessoas, ele caminhava na direção de uma aldeia e 2 dos seus discípulos também caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém apenas 60 estádios, ou aproximadamente 11 quilômetros. Falavam então os dois entre si sobre tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias. Eles discutiam aqueles acontecimentos. Então Jesus, o próprio Jesus, aproximou-se deles e os acompanhou. Mas eles estavam com os olhos fechados pela tristeza e pela dor e por isso não reconheceram Jesus. Jesus lhes perguntou: que palavras são essas que trocais entre vós? Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 17. E eles, tristes, pararam, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: só tu és peregrino em Jerusalém e ignoras as coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou-lhes Jesus. E eles responderam: as coisas que diziam a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Os nossos príncipes dos sacerdotes e governantes o condenaram à morte e o crucificaram. Nós, porém, esperávamos que ele haveria de restaurar o reino de Israel. Além de tudo isso, já é o 3º dia depois que essas coisas aconteceram, e algumas mulheres que estavam conosco nos deixaram espantados, pois de manhã cedo foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele, e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram conforme elas tinham falado. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 18 a 24. Então Jesus disse: homens sem compreensão e duros de coração para crer em tudo o que disseram os profetas. Acaso o Messias não tinha que padecer tudo isso para entrar na sua glória? Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25 e 26. E Jesus, repassando com eles as Escrituras, e naquele momento eles se aproximaram de um povoado. E Jesus fez como se quisesse ir embora.
e eles disseram com insistência: fica conosco, porque o dia já está declinando e a noite começa. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 29. E Jesus ficou com eles, e eles foram comer. Foi nesta hora da refeição que Jesus abençoou aquele pão, partiu e entregou para eles. Os seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu do meio deles. Então eles disseram um para o outro: não é verdade que o nosso coração se abrasava dentro de nós, quando no caminho ele nos falava e explicava as Escrituras? Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 32. Interessante, a presença de Jesus. A palavra de Deus fazia o coração deles arder, queimar de amor, e eles não reconheceram a presença de Jesus senão no gesto de abençoar e de partir o pão. Como é importante o gesto! Como é importante aquilo que os nossos olhos veem! Mas é muito mais importante aquilo que o nosso coração sente. Porque quando o nosso coração arde de amor, quando o nosso coração sente uma presença ardente, amorosa de Deus, Ele está aí. Ele veio e está no nosso meio. Está no nosso coração para nos fortalecer, para nos abrir os olhos, para tirar toda a tristeza, para derramar no nosso coração a alegria. Por isso, meus irmãos e irmãs, acordem. A vida é para ser vivida e não para estarmos dormindo. Peçamos ao Senhor que nos ajude a estar sempre com os olhos abertos e com o coração inflamado de amor, para dizermos sempre: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, no fervor do vosso Espírito que receberam, sejam firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 10. Salmo 1, e nos convida a rezar. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o coração dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Assim está escrito: naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico
que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, nos ensina a palavra do Senhor. Se vivemos no amor aqui, compreenderemos e mergulharemos no amor eterno, amor sem fim, e a felicidade será completa. A partilha, a misericórdia e a bondade são gestos que nos conduzirão à felicidade. A ganância, o orgulho, os prazeres de todos os jeitos nos darão a felicidade que passa, e depois sobrarão tristeza e amargura. A escolha é nossa. Felizes aqueles cuja vida é pura, que andam na lei do Senhor. Aparição aos discípulos e a Tomé. Durante aquela primeira semana após a sua ressurreição, Jesus foi se mostrando aos poucos aos seus amigos. Então, na noite do primeiro dia da semana, eles estavam trancados numa sala, com medo dos judeus. Jesus se colocou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36. Com susto e medo, eles julgaram ver um espírito. Nós diríamos hoje uma assombração. Jesus disse-lhes então: Por que estáis com medo? Que dúvida surge em vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem pés, como vedes que eu tenho. Dito isso, mostrou-lhes as mãos, os pés e o lado. Evangelho de Lucas, capítulo 38, versículos 39. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor e estavam admirados, mas ainda não acreditavam. Disse-lhes então: Tendes alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um peixe assado e um favo de mel.
Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 41 e 42. Jesus tomou, comeu na presença deles e tornou a dizer: quando ainda estava convosco, dirigi-vos estas palavras. É necessário que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44. Jesus lembrava o que ele tinha dito e eles ainda não acreditavam. Então Jesus disse: é preciso que em meu nome se pregue a penitência e a remissão dos pecados a todos os povos, a começar por Jerusalém. E vós sois as testemunhas dessas coisas. Confira Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. A paz esteja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, assim eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Confira Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 ao 23. Jesus deu aos apóstolos, naquele momento, o batismo no Espírito Santo e lhes deu o poder de perdoar os pecados. Mas faltava Tomé. E quando ele voltou, os discípulos contaram e ele também não acreditou. As mulheres acreditaram.